Olá! Você lembra quais são as condições necessárias para termos dois triângulos congruentes? Nesta videoaula, falaremos sobre triângulos e, mais especificamente, sobre congruência de triângulos. Como você já sabe, chamamos de triângulo o polígono que é composto de três lados e que tem, portanto, três ângulos internos. Dizemos que dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles são, respectivamente, congruentes aos lados e aos ângulos do outro. E só para lembrar, ser congruente significa ter a mesma medida. Então, em outras palavras, podemos dizer que dois triângulos são congruentes quando os lados e ângulos de um têm medidas iguais aos respectivos lados e ângulos do outro. Para que os triângulos sejam congruentes, precisamos nos certificar de que temos 6 pares de elementos congruentes, 3 ângulos e 3 lados. Para facilitar a análise, no entanto, podemos utilizar algumas regrinhas que garantem a congruência, verificando apenas 3 dos 6 elementos. O primeiro caso é o chamado LAL, sigla para lado, ângulo, lado. Por essa regra, temos que, se dois triângulos têm dois lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes, então os triângulos são congruentes. O segundo caso é o chamado ALA, ou ângulo, lado, ângulo. Por ele, temos que, se dois triângulos têm um lado e os dois ângulos adjacentes a ele, respectivamente, congruentes, então os triângulos são congruentes. Já o terceiro caso é o LLL, ou, como você já deve imaginar, lado, lado, lado. Ele nos diz que, se dois triângulos têm os três lados respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes. E, por fim, temos o LAAO, sigla para lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Por essa regra, temos que, se dois triângulos têm um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes, então os triângulos são congruentes. Existe também um caso especial de congruência que podemos aplicar exclusivamente para triângulos retângulos. Você se lembra, né? Chamamos de triângulo retângulo qualquer triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, de medida 90 graus. Nesse caso, chamamos de hipotenusa o lado oposto ao ângulo de medida 90 graus, e os outros dois lados chamamos de catetos. Pela regra de congruência no triângulo retângulo, temos que, se dois triângulos retângulos têm um cateto e a hipotenusa respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes. Compreendeu as 5 regras que nos ajudam a identificar a congruência de triângulos? Então, vamos aplicá-las a um exemplo prático. Para isso, considere os dois triângulos apresentados. Pelas informações fornecidas, sabemos que ambos os triângulos apresentam lados de medidas 5 cm e 4 cm. Só isso, no entanto, não é suficiente para categorizar os triângulos como congruentes ou não congruentes, usando as regras que citei. Analisando as representações, percebemos que ambos os triângulos têm um ângulo medindo 90 graus, o que os torna triângulos retângulos. Além disso, em ambos os casos, o lado medindo 5 centímetros é a hipotenusa. Assim, pelo caso especial de congruência de triângulos retângulos, podemos garantir que o triângulo DEF e o triângulo GHI são congruentes. E aí, deu para aprender como podemos descobrir se dois triângulos são congruentes? Agora, tente resolver as questões do livro para fixar bem o que você aprendeu. Bons estudos e até a próxima!